Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês basicamente uma continuação de um vídeo passado que eu fiz, que era comparando transmissoras de energia para a gente entender qual que era melhor, qual que era pior, qual que era mais barata. E aí vocês falaram, continue fazendo isso com outros setores. Hoje eu estou trazendo aqui o setor bancário, então eu quero comparar para vocês basicamente os 4 grandes bancões. Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. A gente vai olhar alguns indicadores, vai tentar entender qual banco está mais descontado, qual que vale, né? Qual que faz mais sentido comprar, obviamente, sempre olhando a nossa estratégia, também de receber dividendos, também da entrada da renda passiva, e eu espero que eu te ajude com isso. Lembrando que é uma análise inicial para te ajudar, você sempre tem que continuar a análise fazendo aí por conta própria, fazendo sozinho, o que vai, óbvio, né, depois te trazer mais informação e mais racionalidade para o seu aporte, certo? Comenta qualquer coisa aqui embaixo, isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a divulgar meu canal, pode ser um oi, um tchau, um bom dia, qualquer coisa mesmo, juro, não te custa nada e ajuda demais. Se inscreve, deixa o seu like, sai vídeo todos os dias aqui, beleza? Bora pro vídeo. Bom, o setor bancário, né, só trazendo uma visão geral um pouquinho, é muito interessante para uma carteira com foco em dividendos, já falei isso, setor perene, tá, e anticíclico de certa forma, então mesmo em momentos de adversidades econômicas, os bancos continuam lucrando, os bancos continuam ativos, tá, as pessoas precisam dos serviços bancários, e especialmente os grandes bancos, né, que na verdade controlam a maioria dos clientes. As empresas, né, ou seja, os bancos têm uma rentabilidade bastante alta, o que é muito interessante pro acionista, para quem investe. As empresas, né, os bancos têm bastante vantagem competitiva, especialmente os grandes, tá? E falando aqui especial também da carteira de crédito, e os grandes bancos possuem bom payout se essa obviamente for a estratégia do banco. Itaú tem um payout menor, porque a estratégia do Itaú não é distribuir tanto dividendo agora. Banco do Brasil, Santander tem um payout maior, enfim. Se for a estratégia, vai ter um payout bom, porque os grandes bancos têm capital regulatório para isso, certo? E aí aqui, o que eu fiz para vocês, tá? Eu peguei alguns indicadores que eu acho interessante para a gente olhar quando a gente está falando de bancos, peguei os 4 grandes bancos e aí a gente vai comparar agora o número, né? Cada um desses indicadores para tentar entender qual que é aquele que mais está valendo a pena. Antes de fato falar dos números e fazer a análise aqui junto com vocês, só passando aqui pelo que significa cada um desses indicadores, caso você não saiba. PL basicamente, e PL e PVP são dois indicadores que a gente olha para a questão de valuation, para tentar entender se está caro ou barato. PL é basicamente, você interpreta, né, quanto tempo você demoraria para reaver o seu capital investido naquela ação, para comprar aquela ação, se a empresa mantivesse o nível de lucratividade ao longo dos próximos anos. O que a gente costuma dizer? Quanto menor o PL, mais atrativo estaria a empresa para você comprar. Estaria valendo mais a pena, certo? Mas lembre-se, nunca olhe só para o PL, nunca olhe só para o indicador de forma isolada, porque você pode fazer uma análise errada, tá? PVP é a mesma coisa, quanto aquela ação, né, quanto aquela empresa está negociando acima do seu valor do patrimônio, ou abaixo. Quando está acima, normalmente a gente fala, pô, tá negociando com prêmio, ou a empresa é muito boa, o mercado espera muito, ou de fato ela está muito cara. Mesma coisa vale quando está abaixo de um. Ou a empresa é muito ruim, tem um risco envolvido que o mercado precifica para baixo, ou é porque, de fato, não existe risco nenhum e é só porque as ações acabaram oscilando para baixo e ficou barato mesmo. Então como que você vai saber disso tudo? Analisando todo o resto, tá? Por exemplo, quando você tem uma empresa com PVP ou um PL muito baixo, pode ser uma oportunidade, pode estar barato, se você vai ter que olhar a rentabilidade, você vai ter que olhar como que essa empresa vai crescer ao longo do tempo, ou pode ser um mico geral, uma empresa que não cresce, uma empresa que está indo por água abaixo. Então sempre fica atento. Por isso que eu gosto de trazer essa tabela comparativa com outros indicadores também. Margem líquida, por exemplo, quanto da receita, no fim das contas, virou lucro. Quanto maior a margem líquida, melhor. O ROI, a rentabilidade em cima do capital do acionista, é o seu cuja oportunidade. Empresa com ROI muito baixo não vale a pena investir. Melhor você deixar numa renda fixa, melhor você deixar numa Selic. Até porque a gente tem uma Selic muito alta hoje. Então, de novo, empresas que tragam ROIs altos ao longo do tempo, é bom para o acionista. CAGR de receita, de lucro, quanto que isso tem crescido em média nos últimos 5 anos, e o dividend yield, que é quanto que aquela empresa tem pagado de renda passiva. Um indicador super importante, dado, né, que a gente quer receber a renda passiva. Correto? Então, bom, quando a gente olha para tudo isso, o que a gente percebe? De cara, a gente vê um PL e um PVP muito baixo em Banco do Brasil, tá? Então, o Banco do Brasil é o mais descontado. Isso de forma histórica também. Por quê? Porque aqui a gente tem um risco também que o mercado precifica, que é o risco de ser estatal, do banco trocar a sua diretoria, trocar a sua estratégia, teoricamente, de 4 em 4 anos. Temos algumas blindagens que foram feitas nos últimos 6 anos, tá? Basicamente, para que políticos não consigam interferir de forma muito negativa nessas empresas, mas o mercado continua precificando o Banco do Brasil com esse risco, que faz todo sentido porque o governo tem a grande parte da participação. Só que quando a gente olha um banco bastante descontado assim, e aqui até falando, né, a sugestão para você acompanhar os outros vídeos que eu fiz de Banco do Brasil, para tentar precificar a catástrofe e ver de fato se o banco estava barato ou não, o que a gente percebe? Primeiro, um banco que, em termos de valuation, está barato, só que um banco que está trazendo uma rentabilidade e um crescimento de lucro muito, muito interessante. E não só isso,
um dividend yield também para os seus acionistas muito robusto, que quando você incorpora isso na sua rentabilidade total, você vê aquilo de forma muito expressiva. Então a gente até compara historicamente o Banco do Brasil com o reinvestimento de dividendos e sem. E grande parte do retorno para o acionista em Banco do Brasil não voltou simplesmente da valorização da ação, e sim do reinvestimento dos dividendos recebidos. Então aqui está, acho que, um grande ponto, gente. Vamos colocar isso na nossa cabeça. É um banco que está barato, talvez é um banco que continue barato nos próximos 4 anos, mas é um banco que tem uma política de payout e que tem conseguido crescer os seus lucros, tá? Ou seja, se tornando cada vez mais eficiente, de uma forma muito boa. Então, é um banco que pode sofrer, de certa forma, algum desaforo, tá, nos próximos 4 anos. E vai continuar tendo um bom resultado. Pode vir pior do que veio agora? Pode. Vai falir? Vai acabar? Vai deixar de distribuir dividendo? Não, não vejo isso. Então, sem sombra de dúvidas, tá? Olhando para todos esses bancos aqui, falando, obviamente, primeiro, o mais descontado e que eu acho que mais vale a pena nesse momento que eu estou gravando é, de fato, o Banco do Brasil. Não é à toa que eu tenho comprado. Pô, Bruno, eu não gosto de estatal, eu não quero ter participação nisso. Então vamos olhar para os outros 3 bancos aqui que não tem participação estatal nenhuma. A gente tem Itaú, Bradesco e Santander. Quando a gente olha para Itaú, é o que estaria mais caro em termos de valuation, mas é o banco que mais tem rentabilidade e isso é histórico. O Banco Itaú, entre os pares, é que historicamente tem o maior ROI, traz a maior rentabilidade para o seu acionista. Agora, qual que é o grande contraponto aqui? Não é um banco que tem pago bons dividendos. Vai depender um pouco da sua estratégia. Bruno, eu não ligo para dividendos, eu quero um banco que traga rentabilidade e eu até pago mais caro por esse banco porque ele tem, de fato, esse diferencial da rentabilidade. Tudo bem, Itaú pode ser um ótimo pick para sua carteira, tá? De novo, é um ótimo banco, não tem nem o que se falar. Agora, para uma estratégia previdenciária, talvez não faça muito sentido dado que você tem um dividendo muito baixo. Aí beleza, finge que você não quer Itaú porque o dividendo está baixo. Aí você vai comparar Bradesco e Santander. Bradesco paga mensalmente, mas também um banco que não tem pago bons dividendos, pelo menos não nos últimos 12 meses da data que eu estou gravando esse vídeo. Tem uma rentabilidade atrativa, tá? Cerca aí de 15% de ROI. Bradesco e Santander no último resultado perderam bastante rentabilidade, mas isso acredito que seja mais algo de curto prazo. Acredito não, né? Tenho certeza, por conta de inadimplência, a carteira de crédito é muito voltada também para a pessoa física, então normalmente a gente vai ter esse desconto, né, essa perda de rentabilidade, mas veja, são 2 bancos que estão negociando abaixo do seu valor do patrimônio, o que normalmente não acontece com pares privados. Normalmente os pares privados de Banco do Brasil negociam a 1.2, 1.1, 1.3, 1.6, como é o caso de Itaú. A gente está vendo uma janela onde Santander e Bradesco estão negociando abaixo do valor patrimonial, mesmo com a rentabilidade caindo, mas que ainda é atrativa, se você for comparar com outras opções do mercado. E aí, óbvio, quando a gente olha para dividendo, o que seria mais vantajoso para a nossa carteira? Obviamente Santander. Bruno, o que você escolheria então, se você tivesse que escolher para sua carteira? Primeiro o Banco do Brasil, como eu já tenho feito, uma posição bem maior, e depois Santander. Um par privado, eu mitigo um pouco desse risco de só estar exposto a um banco com participação estatal, mas eu continuo também recebendo dividendo. Pô, Bruno, mas a rentabilidade de Santander está pior que Itaú. Está. Talvez a rentabilidade nunca seja até melhor que Itaú. Pode ser até um pouquinho menor, mas não é uma rentabilidade ruim. E outra, a gente teve um resultado de curto prazo muito ruim, abrindo uma oportunidade de margem de segurança para você comprar isso daqui de uma forma mais barata. Certo? Se você gostou desse tipo de análise e você quiser, tá, para outros setores, para outras empresas, comenta aqui embaixo o que você quer, tá? Qual setor ou quais as empresas você quer que eu compare. Vai ser muito legal de fazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. E óbvio, tá, se você quiser também me ajudar, pega o link do canal, pega o link do vídeo, divulga aí para alguém, manda no WhatsApp. Ajuda demais, não custa nada para você. Tá bom? Tamo junto, valeu, falou, até mais. Fui.